Muito bem, amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com o tema. O COI está cobrando um legado para as escolas na Arena Futuro, que seria, inclusive, desmontada para a fabricação de 4 escolas. E nós estamos aqui nos estúdios da TV Alerj com os deputados Conte Bittencourt e Valdec Carneiro. Bem, existia um convênio firmado com o Ministério do Esporte, deputados. E a Prefeitura também estava neste acordo em 2013. Só que depois esse aditivo foi retirado do item que também falava de redução do valor do contrato. Aí, o que foi que aconteceu? O Ministério do Esporte alega que não repassou a verba para a Prefeitura aqui do Rio de Janeiro desmontar a Arena Futuro, porque essa não fez um projeto detalhado sobre o assunto. É a alegação do Ministério. A verba pedida, inclusive, pela Prefeitura, teria sido maior que os 165 milhões que estavam previstos. Vou agora com o deputado Valdec, terminei com o senhor a primeira parte. Sobre esse tema, deputado Valdec. Pois é, Rui, eu queria antes dizer o seguinte, já não é a primeira vez que aqui na cidade do Rio de Janeiro nós sediamos grandes eventos, depois dos quais praticamente nada fica. Quero lembrar, por exemplo, dos Jogos Pan-Americanos, de equipamentos que foram construídos para os Jogos Pan-Americanos e que depois entraram num processo, pouco depois dos Jogos, entraram num processo crônico de abandono. Por exemplo, aquele espaço Maria Lenk, que era o parque aquático que foi construído para os Jogos Pan-Americanos. Então, nós somos... Piscina a terra rachou, deputado. Exatamente, exatamente. Tal o abandono a que foi submetida. Então, nós somos, digamos assim, reincidentes nesse tipo de problema. Além disso, é um componente de crise que o Conte aqui mencionou, que eu não quero perder de vista. Eu acho que tem problemas, provavelmente, de planejamento mal feito ou exagerado, ou um planejamento dando um passo além do tamanho da perna, como se diz. Mas há problemas de falta de recursos, Eu acabei de citar o depoimento que eu ouvi do próprio secretário de Educação do município falando da escassez de recursos para a merenda escolar. Mas há também um quadro de muita fragilidade institucional, Você veja, a referência que você faz ao Ministério do Esporte, O governo federal não se sabe quantos dias mais vai durar, Entra ministro, sai ministro, Você tem o governo do Estado absolutamente pulverizado, desacreditado. E do meu ponto de vista, é apenas uma visão, é a minha visão, mas eu sinto também a Prefeitura do Rio de Janeiro uma gestão muito perdida, muito sem saber para onde ir. Aliás, recentemente, nós tivemos chuvas fortíssimas no Rio de Janeiro, em vários pontos do estado, inclusive na capital, e assim, a reação de gestores importantes da Prefeitura face a esses eventos climáticos foi assim, reveladora de um despreparo absurdo. Então, acho que é um conjunto de fatores, e mais ainda, a gente está falando de legado, mas eu também penso que houve pouquíssima, do ponto de vista da educação, pelo menos, houve pouquíssima preparação, assim, uma ambientação das escolas, dos alunos, diante de uma grande agenda esportiva, uma mega agenda esportiva que o Rio de Janeiro sediaria. Assim, nem estou pensando em países do mundo em que o esporte passaram a cumprir, Conte, como você sabe muito bem, um papel muito importante na formação do aluno. Para a gente falar de países, vou até falar países assim, muito diferentes. Vamos falar de Cuba e vamos falar dos Estados Unidos, Mas em ambos os países, com modelo diferente, com conceitos diferentes, enfim, características diferentes, mas em ambos os países o esporte passou a cumprir um papel muito importante na política educacional, nas instituições educacionais. Então, não estou nem falando disso, mas sequer que houve uma preparação, uma ambientação prévia. Então, nós estamos falando de legado, mas é preciso falar também que não houve sequer um aproveitamento da perspectiva dos jogos para que as escolas fossem, enfim, potencializadas, pelo menos na questão do esporte, da recreação e do lazer. Pois não, deputado. Veja que você cita aí uma posição do Ministério dos Esportes que fez parte desse planejamento todo, do COI. Fez parte de todo esse planejamento. Hoje o Ministério dos Esportes se nega a repassar um recurso, não estou discutindo, de um projeto que ele fez parte lá. Que alega que a Prefeitura no pré-planejamento na sua execução. Eu pergunto, o Valdec, tem as áreas destinadas já de domínio público para a montagem dessas escolas? Essa pergunta foi feita.
A viabilidade dessa construção, né? Você vê que o Ministério dos Esportes agora questiona que não recebeu o detalhamento do projeto técnico. Como é que isso foi anunciado? Então parece que foi uma coisa mal engendrada por todos. E o Ministério dos Esportes é parte responsável, porque estamos falando aí de uma questão institucional, né? Foi uma Olimpíada que foi muito trabalhada para que o país assediasse. Sim. Pela União, pelo Estado e pelo município à época, que estavam muito articulados nisso aí, todos eles muito articulados. Então fica claro que é a ausência completa de um planejamento. A gente volta àquela situação de um país que se compromete pouco com planejamento. Né? E vou dizer para os senhores parlamentares, o deputado Conte e o deputado Valdec, que não é só o Parque Olímpico da Barra que preocupa, não. O Parque também Radical de Deodoro também está preocupando, porque ele está fechado. Não está sendo usado e é mais uma instalação fechada. Sequer para o lazer. Isso que eu ia falar. Sequer para o lazer para a população. Frustração, exatamente, porque inclusive se anunciou, eu me lembro de ter assistido em algumas oportunidades ao então prefeito Eduardo Paes, falando de como aquela área seria uma área assim, que redesenharia, por assim dizer, né, aquelas comunidades, aqueles bairros do entorno, do ponto de vista do lazer, dos finais de semana, Deodoro, Vila Militar, Realengo, Senador Camará, Bento Ribeiro, toda aquela região ali criou uma grande expectativa de herdar, né, a partir dos Jogos Olímpicos, um grande espaço de lazer, de encontro, de convivialidade. Sequer isso aconteceu. Mas de qualquer maneira, o Rui e Valdec, ali isso foi construído e está lá constituído. Aí me parece que é muito mais uma visão um pouco republicana de quem governa a cidade hoje. Porque isso é um compromisso do Estado. Quando eu falo do Estado brasileiro. Mas o senhor sabe, deputado, que tudo isso que a gente está debatendo aqui está no caderno de encargos. Por isso que o COI está cobrando. A gente não está cobrando só porque o parque lá de Deodoro está fechado, porque... Por uma decisão política da atual gestão. Não. Isso quando o Rio de Janeiro se candidatou com as outras cidades, isso ficou explicado no caderno de encargos, até porque você tem que apresentar um projeto, né? Você tem que fazer um projeto para a comunidade internacional do esporte, porque ela vai avaliar não só uma cidade, ela avalia várias cidades. O Brasil concorreu com o Japão, que é não é o primeiro país do mundo, mas é a segunda economia mundial, né? Concorreu com os Estados Unidos, concorreu com N países, né? E não está sendo cumprido aquilo que foi escrito. Nós temos na relação ao legado, então, pelo menos dois grandes problemas, pelo menos, né? Por um lado, aquilo que foi construído, era o que o Conde está tentando ponderar aqui, o que foi construído e hoje não é utilizado, não é? Exatamente. E aquilo que era compromisso de ser construído após os Jogos, é o caso das 4 escolas, e que não foi e, pelo visto, não será. Aliás, assim, é uma boa questão. Camorim, Anil e Cidade de Deus. Eu conheço bem Jacarepaguá. Não sei dizer, Conte, se... tem um espaço as áreas já estão definidas. Né? Não titularidade pública. Pois exatamente. O senhor tocou nesse assunto, que é muito local, né? Cadê o terreno? Muito importante. Cadê a titularidade? Já está no domínio do município. Ainda vai se discutir São Cristóvão também. Além de São Cristóvão. Agora, essa questão do Deodoro, Valdec, me parece que é uma questão que se limita a um comportamento menor da política brasileira, né? Ou seja, aquele comportamento da descontinuidade. Ali me parece que é um ato menos republicano, na minha visão. Seria bom também o prefeito do Rio atualmente explicar o porquê do Parque Deodoro estar fechado. Por quê? Porque ali nós estamos falando de uma área que estava funcional, houve a utilização como lazer antes até das Olimpíadas. Isso, houve. O ex-prefeito Eduardo Paes inaugurou e entregou à população. Ali funcionou como área de lazer há algum tempo, pois vê as Olimpíadas e agora chega um governo novo e interrompe ali a utilização daquele parque que talvez seja único naquela região enquanto espaço de lazer. Não me lembro de outro espaço daquela dimensão em toda aquela região de Deodoro. Tá, como aquele parque. Só as instalações militares canoagem, sim, lógico. Tem canoagem, lógico, e mountain bike, né? Canoagem e mountain bike. Aliás, isso faz lembrar, de certa forma... Que virou ali, desculpa, uma grande área de um parque aquático ali para a população. Verdade, parque aquático. E de repente deve ser porque estamos no inverno, né? Essa sabe, foi uma estratégia de governo, estamos no inverno, está muito frio, e a água não é vai aquecida. Reabrir quando chegar aí a primavera, né? Mas essa questão do Parque Radical de Deodoro faz lembrar o que aconteceu com a Cidade da Música na Barra, né? É verdade. Cidade das Artes, enfim, um grande prédio, uma grande edificação, um grande investimento, que depois também
Depois até hoje, né? Uma utilização aquilo parece um navio né? adernado em alto mar. Qualquer que seja nosso adernado juízo sobre a arquitetura, alto mar. Mas, de fato, outro equipamento que ficou sem... Enfim. É verdade. Bem, o custo dos Jogos Olímpicos passou por uma nova atualização com a divulgação de uma nova matriz de responsabilidade. Isso foi divulgado na audiência pública realizada no Velódromo da Barra da Tijuca recentemente e, de acordo com a autoridade de governança do legado olímpico, que é do Ministério do Esporte, o gasto com as instalações chegou às cifras de 7 bilhões e 300 milhões de reais, quase 140 milhões a mais do que tinha sido divulgado na versão anterior durante os Jogos. A AGLO foi criada no fim de março e é responsabilidade, ela que é responsável pela administração de alguns equipamentos esportivos do Parque Olímpico, como o Velódromo, Centro de Tênis, Arenas Carioca 1 e 2. A autarquia foi criada para desenvolver atividades e cuidar da manutenção das arenas esportivas dos Jogos. Há uma previsão que esses projetos sociais e os alunos da rede pública utilizem o espaço. Há uma previsão. Quando? O senhor sabe? Difícil saber. Ninguém sabe. Nem sei se é viável isso, Valdec. Nem sei, não sei. Mas está previsto. Tá, mas cadê o planejamento? Pois é. Cadê o detalhe da viabilidade, da logística desse planejamento, né? Ali é um parque distante da maior parte aí das escolas da rede municipal e da rede estadual. Não sei qual é essa logística para aquilo ali. Agora, quanto à atualização dos custos, isso não chega a surpreender, né? Não. Porque a obra do Maracanã foi sendo atualizada tantas vezes. 700, não chega a surpreender. 900, não, e 1,4 bi, vamos lembrar que foi a última obra, que antes teve a reforma para o PAN. Sim, exatamente. Vamos lembrar que teve a reforma para o PAN. Então, Maracanã, se a gente for computar aí as 3 últimas reformas do Maracanã, vamos chegar perto de 2 bilhões. Dá para fazer um A gente pega 30 anos de investimento na rede de infraestrutura, 20 a 30 anos. E para os clubes não conseguirem jogar hoje no Maracanã. Exatamente. Era muito melhor o nosso antigo Maraca, né? Que aquele era geral, né? Com arquibancada lá de cimento, aquela era apropriado por todos nós, né? Dá uma saudade danada. Você olha hoje, esse Maracanã, não é mais aquele. E fora, ainda no Maracanã, e fora o desastre que foi o modelo de concessão que fizeram, né? Tá parado. Daí. O Comitê Olímpico Internacional citou um ótimo legado para o esporte, já que a gente vai falar também da coisa boa, né? Claro. Que é o Parque Aquático Maria Lenk, que serve de CT para o COB e que tem um laboratório de ponta. Pelo menos alguma coisa serviu para o esporte, deputado Conte, deputado Valdec. Não há dúvida. Até porque o Valdec tinha comentado há pouco no bloco anterior os problemas da obra do PAN no Parque Maria Lenk, ali no Parque Aquático Maria Lenk. Agora, pelo menos isso, eu acho que não só esse, mas na atividade do esporte de alto rendimento, parece que algum legado ficou. Mas isso é muito pequeno para o investimento do recurso público que foi feito, da expectativa que se gerou à sociedade. Se a gente for entrar concordo inteiramente, se a gente for entrar por esse caminho, evidentemente que ganhou os jogos, tinha que realizá-los da melhor forma possível. Mas assim, eu sempre me pergunto se um país como o Brasil, com as dificuldades ainda elementares que enfrentamos, se isso era uma grande prioridade para a agenda nacional. Sempre me pergunto. Isso é leite derramado, eu reconheço. Mas o fato é que tanto investimento para um legado praticamente inexistente ou trivial, né? E nós seguimos com muitas dificuldades, muitas necessidades em áreas rudimentares da vida cotidiana da população. Eu estou muito a cavaleiro, porque na época, bem antes, quando se falava que o Brasil ia sediar uma Copa e depois queria sediar uma Olimpíada, eu sempre me manifestei contrário, como jornalista esportivo. Nas emissoras de rádio que eu trabalhei e também na própria televisão. Porque, não que eu fosse contra e não sou contra em momento algum, uma Copa, uma Olimpíada, Jogos Pan-Americanos, muito pelo contrário. Mas eu acho o seguinte, como o país não sabe fazer o seu dever de casa, para nós brasileiros, e a prova está aí da crise que a gente está passando, como é que a gente vai querer fazer algo para fora e depois ter uma manutenção disso? Para os senhores terem uma ideia, que a gente já vai encerrar aqui o programa, há uns 3 anos atrás, participei de um workshop na Federação Carioca de Futebol, em que lá estava o diretor de eventos do Maracanã, um português que cuidou por 10 anos do Estádio do Porto. Para que o Maracanã empatasse, deveria ter 50 mil pessoas por jogo. Empatasse a despesa. Para que a despesa fosse lucrativa, para que houvesse uma lucratividade para o consórcio Maracanã, acima de 50 mil. Isso raramente acontece. O Flamengo é um clube que bota mais... Flamengo. Exatamente. O Flamengo bota mais de 50 mil. Mas já foi mil. O tempo. Então, o planejamento não existiu, deputado.
Então, é isso que aconteceu, lamentavelmente. É lamentável. Eu acho que houve uma expectativa, né, enorme da população para... Não há dúvida que no momento dos dois eventos se houve aí um nível de satisfação da participação e do acompanhamento do povo brasileiro. Esse debate que precedeu a decisão de sediarmos os Jogos, você tinha todas as linhas de entendimento, o pessoal que era contra, o pessoal que tinha dúvida, como eu aqui na Assembleia, discutimos em várias sessões, né? E eu botava dúvidas, mas depois todo mundo se animou com a expectativa, né? Todo mundo se animou, né? O país vendendo a sua imagem, vendendo... Agora, lamentavelmente, o legado comprova que não estávamos preparados, e não é só o leite derramado, o Valdec tem razão, a gente chorar no leite derramado, mas o melhor teria sido não ter realizado os Jogos, porque o legado que ficou foi um endividamento fiscal enorme aqui para o estado do Rio de Janeiro, e que nós vamos ficar muitas décadas aí para pagá-lo. Além dos problemas nas páginas criminais, né? Além. Essas são páginas e páginas, né, deputado? Exatamente. São laudas. É verdade. Estamos chegando ao final do Arena Esportiva. E o tema foi o tema do COI, do Comitê Olímpico Internacional, que nós tratamos sobre as escolas, já que o Comitê Olímpico Internacional está cobrando, aqui do Rio de Janeiro, que a Arena Futuro seja transformada em 4 escolas. E nós contamos com as presenças aqui dos deputados Conte Bittencourt e também Valdec Carneiro. O deputado Conte, que preside a Comissão de Educação, e o deputado Valdec, que é membro da Comissão de Educação. Você também pode assistir ao programa pela internet no www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense.